Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial, e hoje a mesa está cheia. Nós vamos falar sobre hub de inovação em favelas. Estamos aqui com o Robson, que é vice-presidente, Robson Santos, que é vice-presidente do Conselho de Comunidades da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com o Omar Santos, ex-diretor financeiro da TV Globo, um grande ativo do Rio de Janeiro e do Brasil, com Ada Newman, que empreende em favelas cariocas. Então vem com a gente, vai ser bacana. Vamos começar, que você metralhou aqui um monte de coisa para mim que eu achei já fantástico. O que te fez sair do Colorado e vir para o Vidigal, vir para o Rio de Janeiro, vir para o Brasil e tentar trazer o seu conhecimento para mudar realidades aqui? Bom, a princípio é uma mistura de ignorância e ser insano, né? Porque eu acho que se soubesse hoje o que eu ia enfrentar, né, vivendo e empreendendo aqui no Brasil, talvez eu não teria feito, olhando para trás, né? Mas a partir da minha criação nos Estados Unidos, né, e minha formação em negócios internacionais e empreendedorismo, eu sempre tive um olhar que a gente tem uma certa obrigação de alavancar o privilégio que nós temos, né? Especialmente como homem branco de classe médio americano. Embora que eu não acho que isso é um privilégio, a sociedade valoriza muito isso, né? E então eu queria poder alavancar essa oportunidade de vida para poder abrir pontes e criar conexões entre lugares que tipicamente, historicamente, estão desconectados. E pela minha experiência de morar na América do Sul, né, indo fazer faculdade em Buenos Aires, em Lima, Peru, eu fiquei apaixonado pela América Latina, porque ela ensinou para mim que valor vai muito além do financeiro. Então, quando a gente consegue ter uma olhar holística, a relação da valorização das nossas relações, da nossa experiência dia a dia, da nossa família, dos nossos amigos, que eu acho que o latino, quanto o carioca fazem isso extremamente bem, a gente consegue viver uma vida mais rica. Então, foi com esse olhar, né, que eu vendi todas as minhas coisas assim que eu terminei a faculdade. A única coisa que estava claro é não quero entrar no caminho corporativo americano, né, que até então a minha vida tinha sido desenhado para isso, né? E eu queria viver uma vida de propósito. E naquela época, que era 2011, o Brasil era o 7º maior economia do mundo. Os maiores eventos do mundo estavam chegando aqui, as Olimpíadas, Copa do Mundo. Então eu falei, cara, eu acho que o Brasil tem uma mistura de oportunidade e característica cultural, geográfico, etc., que eu vou me encontrar ali. Então, comprei uma passagem de ida, cheguei de paraquedas no Rio de Janeiro, e aí começou a história, né, de realmente entender o que é esse universo, né, de mundos que convergem aqui, como eu ia me inserir nisso. Eu acho que você é uma mirioca. Porque até o sotaque está de carioca. Então, muito bem. Eu até estou me controlando aqui para não soltar todo o vocabulário. A minha fala favelada carioca também, né? Que tá ali. Então, vamos embora. E, Robson, como é que você vê isso? E te agradeço por trazer essa turma aqui extraordinária para conversar com a gente. Olha, Ricardo, isso parte da nossa percepção de oportunidade que existem dentro das comunidades. Essa visão que o Adam tem é muito interessante. Quando eu conversei algumas vezes com ele, e ele tem uma visão que ela não foi influenciada pelo preconceito que a sociedade tem. Na verdade, ele tem conhecimento desse preconceito, mas ele não foi influenciado na sua formação como empreendedor dentro de favelas, né, que ele atua dentro das favelas do Rio de Janeiro, conhece várias favelas. E isso ele não teve a influência de um lugar onde não se pode ter, onde não se pode executar, onde não se pode sonhar. Então, e essa aproximação muito grande que ele tem com a comunidade, ele entende as oportunidades que surgem, né, dentro da favela. Então, assim, quando a gente conversou, e eu falei, poxa, o Adam é um cara que tem uma visão, ele é um estrangeiro com uma visão formada dentro da favela. É quase que um unicórnio. Então, vamos trazer esse cara para mostrar a percepção dele sobre as oportunidades que existem dentro das comunidades.
né? Então, assim, eu vi como uma grande oportunidade para a gente entender mais uma visão, mais abrir a mente mais um pouco, né? Exatamente, por aí. E o Omar também, com o olhar executivo, o Omar tem uma história também muito bonita, que é relacionada também a comunidades. Ele é um executivo foi executivo de uma grande empresa, foi onde nós nos conhecemos, né? Até ontem a gente estava conversando, eu falei, é engraçado as voltas que a vida dá, né? A gente se conheceu na Globo, trabalhava... O Omar era diretor financeiro e eu na minha área, assim, eu nunca imaginei que a gente pudesse fazer alguma coisa junto. Né? E assim é fantástico, assim, as voltas e as possibilidades, né? Quando a gente começou como a gente cria algumas barreiras invisíveis para não conectar, né? E muitas vezes a gente tem coisas que nos juntam, que a nossa história de vida, né? A gente percebe que tem conexões e a sinergia principalmente para uma causa. Né? A gente fala muito de causa, o Adam mencionou a questão de viver um propósito, ter uma vida com propósito. Então, a gente percebe que as pessoas que aparentemente estão distantes, o asfalto e a favela não conversam, aparentemente é uma coisa que parece muito distante. Mas quando você entende a sinergia, quando você senta para conversar e entender o que cada um tem de potencialidade e onde essas conexões podem nos levar, você entende que, poxa, eu estava realmente tendo um preconceito, tendo uma barreira invisível na minha cabeça e não entendia o tamanho das possibilidades. Então, é nessa visão que a gente traz os convidados para cá, para mostrar esses diferentes ângulo de percepções sobre negócios em comunidade, oportunidade de negócios e como favela e asfalto podem se conectar e entregar um Rio de Janeiro ainda melhor para se viver, morar e investir. Fantástico, fantástico. E você, Omar, com esse teu olhar financeiro, e não só por você ter trabalhado dentro da maior empresa de comunicação do país, talvez do mundo, uma das maiores do mundo, a quarta maior do mundo, é inevitável, por mais que você olhasse para o lado financeiro, é através de um prisma do produto final da empresa. Eu acho que falta muita comunicação aqui de como que as coisas acontecem dentro das favelas, como que elas poderiam acontecer de uma forma mais adequada e como que poderia haver uma integração melhor até para que a favela não exista. Porque o nosso problema não são as pessoas que moram na favela, e sim como que essas pessoas moram e vivem. Então, eu costumo dizer, né? Às vezes as pessoas falam comunidade. Eu falo, amigo, uma comunidade, ela gera a mínima condição de vida para as pessoas. A favela não está, na minha visão, como um local que gera a mínima condição de vida com dignidade para as pessoas. Então, enquanto é favela, ela será tratada como favela para que a gente tenha consciência de onde nós estamos e o quanto precisamos melhorar para ser uma comunidade. A hora que for uma comunidade, ok, vamos chamar de comunidade. Mas eu queria ouvir você, porque nós temos um problema cultural no Brasil que passa muito pelo econômico, né? E esse econômico, saber fazer as contas, a contabilidade de casa mesmo, pode mudar a realidade. Pode mudar completamente. Eu vou fazer uma breve introdução. Eu me considero um homem privilegiado, branco, né? Hoje. Né? Tenho origem numa comunidade do Rio de Janeiro. E eu costumo dizer que, por sorte, ou por destino, eu consegui traçar um caminho diferente pela cor da minha pele. Falei isso para o Robson quando a gente conversou. Qual comunidade? De Manguinhos. Manguinhos. E a gente se conhece há muito tempo e ele não conhecia a minha história. E eu contei a minha história para ele quando eu vi que ele estava na associação. Falei, acho que eu posso te ajudar de alguma maneira. Eu vim da comunidade de Manguinhos, vendi bala em trem de ramal da Leopoldina durante a minha adolescência. E, por um acaso, eu consegui uma vaga na TV Globo como auxiliar administrativo. Trabalhei lá durante 30 anos. Nos últimos 20 anos como executivo. E fui diretor financeiro durante os meus últimos 10 anos na TV Globo. E decidi deixar o grupo. Pensar na hora de fazer outra coisa da minha vida, procurar um outro propósito, voltar a estudar. Estou fazendo um mestrado em administração de empresas. E encontrei o Robson de novo no LinkedIn.
ele recebendo um prêmio na Alerj, era na Alerj? Ou na Ele Câmara recebe o Municipal. prêmio o tempo todo, cara. Ou na Câmara Municipal, eu escrevi para o Robson, o que você está fazendo e tal. A gente começou a bater um papo. Ele falou, pô, eu estou montando um conselho aqui na Associação Comercial, um conselho de comunidades. Falei, vamos conversar. De repente eu posso ajudar vocês com a minha experiência, com a minha história de vida e com toda a minha bagagem profissional. Talvez eu possa ajudar vocês de alguma maneira. E entrei de cabeça no conselho, né? E você falou uma palavra muito interessante, porque um dos nossos propósitos no conselho é integrar. Né? Eu acho que tem que cair uma barreira, o negócio da comunidade e o negócio do asfalto. Eu bato muito nessa tecla com o Robson, assim, são empresários tão legítimos quanto o que estão no asfalto, para usar uma maneira como o Robson coloca. Né? E esse é o que me estimula. Se eu puder capacitar, se eu puder aportar conhecimento e tornar essa pessoa um empresário, que ela se sinta um empresário, eu acho que a gente começa a dar um caminho diferente. E ela começa a multiplicar isso dentro da própria favela e que ela possa se tornar uma comunidade. Então, um dos nossos objetivos é integrar os negócios da comunidade ao asfalto. Eles precisam se sentir empresários legítimos, pagam impostos como os outros pagam. Às vezes falta um pouco de capacitação, às vezes falta um pouco de entusiasmo, porque é difícil. O Adam pode falar de empreender dentro da comunidade, é difícil, há preconceitos, mas eu acredito que eles podem cair. E eu disse para o Robson, chegou a minha hora, depois de construir a minha história e conseguir o meu lugar, de eu me dedicar a alguma coisa diferente. Então, assim, eu estou hoje no Conselho de Comunidades, eu faço uma mentoria também na COP, também voluntária também, numa empresa que está incubada lá, como forma de devolver o que eu recebi, os presentes que eu recebi ao longo da minha vida inteira, e me possibilitaram construir uma carreira, me possibilitaram construir minha família, me possibilitaram estar onde eu estou hoje. Mas, assim, o ponto principal que eu acho é que os executivos podem dedicar seu tempo a capacitar os empresários em comunidades. Eles precisam de capacitação, eles precisam de orientação. Eu me deparei no conselho com ideias fantásticas. Eu falei assim, nossa, Robson, quantas ideias interessantes que ele tem na mesa. Às vezes só precisa estruturar, às vezes só precisa desenhar um caminho, às vezes só precisa ensinar a fazer uma conta, como você colocou. Às vezes só precisa ajudar a fazer um planejamento, ensinar a pessoa como faz isso, porque a ideia ela já tem, a vontade ela já tem. Né? Costumo dizer assim, que empreender se faz por dois motivos, ou por necessidade ou por oportunidade. Nas comunidades eles acontecem muito por necessidade. Mas eu me deparei aqui com muitas oportunidades, as pessoas vendo oportunidades de negócios reais e que às vezes não sabem para que caminho tomar. E é esse o papel que eu quero fazer dentro do conselho. Foi esse o propósito que eu botei para mim mesmo, assim, se eu puder ajudar 1, 2, 3 negócios a acharem seu caminho e essas pessoas se sentirem empresários, eu vou ter feito o meu papel. Você sabe, Omar, que o que você está dizendo é bastante interessante, porque você está falando de devolver para a sociedade aquilo que você recebeu, e é um pouco o modelo americano, né? As pessoas têm uma vontade muito grande de devolver para as universidades, para a Colômbia, para as universidades, aquilo que ajudou ele a construir aquele determinado império que ele construiu. Então, eles colaboram com os fundos das universidades e entram com a colaboração também com com as suas mentorias, não só financeiro. Eu acho importante a parte financeira, mas assim, você está do lado, você olhar, entender o que o outro está querendo fazer, pegar na mão de uma forma simbólica e ajudar ele a caminhar, acho que às vezes tem mais valor do que você botar um dinheiro na mesa. Sim, sim. E o cara não conseguir andar sozinho. Esse é meu ponto, entendeu? Às vezes você precisa pegar na mão e ajudar, vem cá, eu quero de forma genuína fazer você caminhar. E eu acho que executivos podem fazer isso, podem dedicar parte do seu tempo a fazerem esse tipo de coisa no dia a dia. Eu não sei o que o Adam acha disso. Não, com certeza. Em primeiro lugar, quero te parabenizar, né, pela jornada, né, vivida até agora, né, profissionalmente, mas também por ter tomado essa decisão, né, de
de contribuir de volta. Eu acho que isso é um exemplo, né, que muitos empresários ao redor do Brasil poderiam seguir também, porque eu acho que por todos os problemas que existem no Brasil, todas as soluções também já existem. A gente não precisa criar novas ideias, não tem uma falta de ideias. Não existe uma falta de oportunidade, não existe uma falta de dinheiro. Existe uma falta de distribuição igual disso, né? E eu acho que essa é a ideia da integração, né? A lema na Favela Inc., a minha organização, né, que eu fundei há 5 anos atrás, é integrar para transformar. Então, isso existe em várias camadas diferentes, né? Sim. Tanto na própria de levar pessoas de fora da favela para dentro para ajudar na capacitação, etc., mas também de integrar as próprias pessoas nascidas e criadas nas favelas na construção da solução. E não de formar as ideias por fora, de como é que a gente vai ajudar e depois chegar lá com uma ideia pronta de como é que isso vai acontecer, né? E por isso que eu acho tão importante a existência do comitê no conselho, né? Dessa integração desde o início na construção. E nosso trabalho na Favela Inc., a gente constrói ecossistemas de inovação e empreendedorismo nas favelas, né? Voltado para infraestrutura, tecnologia e capacitação, que foram as 3 coisas que eu identifiquei como os problemas sistêmicos. Então, eu acho que quando a gente vai partir para procurar uma solução para a situação, a gente tem que começar pela origem. De onde isso veio, como é que nós chegamos até aqui. Exato. Então, quando Exatamente. eu cheguei nas favelas, e até hoje, né, quando você fazendo essa distinção entre favela e comunidade, para mim, não existe essa distinção. Porque, para mim, a palavra favela não é indicativa de coisas negativas. Não, porque eu não falo estou como falando que você negativo, está não. falando Sim, isso. sim. Mas muita gente coloca isso. Sim. Né, que favela é uma coisa ruim e aí a gente tem que migrar para um lugar melhor que a comunidade. Não estou falando que é isso que você quer dizer. Mas eu escuto isso todo dia, né? E o que eu, por não ter sido condicionado, né, pelo sistema brasileiro, pela política, pela mídia, e ter entrado diretamente e entrevistado centenas de mães, professores, presidentes de associações, até traficantes, né, e perguntar por quê. Por que as coisas são do jeito que elas são, como você chegou até esse lugar, por que você vive a sua vida da forma que você vive, por que você acha que as coisas podem ser diferentes e como. Que eu comecei a enxergar essas causas sistêmicas que começam lá 500 anos atrás da colonialização. Sim. Então, eu acho que é a partir disso que a gente começa de partir e ver a importância dessa integração que a gente está vivendo agora, essa oportunidade real de realmente conectar o mundo financeiro de investimento com a favela, não posicionada como assistencialismo pintado de boa vontade, não de filantropia, mas sim de parcerias estratégicas de benefício mútuo, onde o enriquecimento do país pode acontecer a partir das favelas, juntos com as favelas, né? Fazendo Também não somente nas doação. favelas. Também nas Também favelas. nas favelas. Exatamente, e fazendo isso juntos, né? Eu acho que isso é extremamente importante, a gente olhar para as favelas e ver que existe extremamente uma riqueza enorme, que a pobreza não é a identidade da favela. E não 200 é bilhões de limitante. economia. Sim. 200 bilhões de economia nas favelas. O problema é que o dinheiro passa pela favela e vai embora. Né? Tem estatísticas que em poucos minutos, depois de R$1 cair na conta de uma pessoa preta na favela, ela já está na conta de uma pessoa branca. Então, como é que a gente pode não fazer que o dinheiro para de cair na conta do branco, mas que ela cai também na conta do preto em valores iguais e cada vez maior para todo mundo? Isso aí. Muito bem colocado. Eu gosto muito dessa fala do Adam porque é a realidade das comunidades. É o que a gente vê e o que a gente tenta mostrar, né? Porque quando passa esse valor, né, pela comunidade e a gente não vê mudança, transformação dentro da comunidade, isso é algo que realmente isso estende toda essa questão da exclusão e a gente não consegue ter uma percepção de melhora, isso nunca melhora. As favelas são vistas como um lugar de consumo muito alto, lógico que existem marcas que têm interesse pela comunidade, mas apenas pelo seu consumo. A nossa proposta aqui é mostrar que existem sim, casos como o do Adam, existe um conselho de comunidades aqui focado em mostrar uma comunidade que faz transações em negócios,
que isso é uma grande oportunidade de negócio. Não é filantropia, como o Adam falou. O Omar é financeiro. Então, eu coloco assim, eles precisam ser vistos como empresários. E empresários legítimos que promovem trocas financeiras, seja com qualquer pessoa. E precisam ter um valor justo dentro da sua própria comunidade, da sua própria favela. Isso mudou agora, né, Ada? No último censo, eles não querem mais ser chamados de comunidades, eles querem ser chamados de favela. Então, assim, o censo mudou, assim, não moro em comunidade, eu moro em favela. E foi uma mudança importante. É um orgulho. Eu mostro o orgulho de quem mora lá. Assim, eu não quero mais ser chamado de comunidade, eu sou favela. Eu acho que isso começou com os políticos querendo passar um pano nessa falta de dignidade que a favela traz para os seus moradores, para esta sociedade que ali vive. Então, a partir do momento que ele muda o nome para a comunidade, ele pouco precisa fazer. Então, eu já não preciso fazer nada, porque lá, olha, ficou lindo. Amigo, olha só. Você é uma favela, você precisa melhorar sim, e não é asfaltando ou fazendo a cobertura de uma floresta, da maior floresta urbana do mundo, que você está levando dignidade para essas pessoas. Eles não precisam de asfalto na favela, eles precisam morar com condições mínimas adequadas, porque simplesmente colocar asfalto na favela não leva saneamento, não leva acessibilidade, não leva um monte de coisa. Então, a nossa discussão até nem é essa, mas eu acho que é uma coisa importante da gente trazer essa clareza da nossa visão, que não necessariamente reflete a realidade para muitos, mas essa é a minha visão. Nós precisamos mudar a condição dessas pessoas que, iguais a mim, são condições iguais às minhas terão se puder dormir uma noite inteira tranquila, sem tiro, porque a favela também não é só tiro, né? As pessoas põem como se os moradores de favela fossem aquele recorte da reportagem da televisão de um bandido e que todos sofrem também a repressão da polícia como aparece ali. Puxa, para. Eu acho que negócios são o maior mecanismo de transformação também que existe no mundo. Então, não dá para a gente ficar esperando a boa vontade dos políticos decidirem fazer alguma coisa diferente do que historicamente tenha feito. Porque para eles está funcionando do jeito que está. Então, se a gente quer criar uma realidade diferente, não existe uma forma mais eficiente, mais efetiva de fazer isso do que vincular a geração de lucro e riqueza à própria resolução dos problemas sociais econômicos, se tornando os maiores problemas em oportunidades de negócios. E justamente é isso que a minha organização procura fazer. Nós somos uma intermediadora profissional. A gente traz as empresas de um lado, entendendo a necessidade, né, de gerar lucro e como isso vai ser o fator motivador que vai fazer que as decisões sejam tomadas com mais rapidez, que as melhores tecnologias e os maiores talentos sejam alocados naquele trabalho, é garantido que isso vai gerar um resultado na caixa da empresa. Enquanto é um projeto social, ela sempre vai ser despriorizado. Eu vivo isso todos os dias. Eu fico esperando 6 meses, 1 ano, aí sempre quer reduzir o orçamento. Porque não tem dinheiro, eu estou conversando com uma empresa bilionária. Não é falta de dinheiro, é falta de priorização daquilo que não tem um caminho óbvio de geração de lucro. Só que a gente já provou a relação de várias parcerias que já realizamos que não tem que ter uma separação entre o impacto social e o lucro, que elas podem ser contabilizadas de uma forma mutuamente benéfica, né? E você que é financeiro sabe disso, né? Que movimenta as decisões no final do dia vai ser essa. Isso. E o cara, mesmo quando ele faz um investimento filantrópico, ele faz uma avaliação financeira. Eu vou dispensar X aqui. Qual vai ser o retorno para a empresa em relação disso? Vai fortalecer a minha reputação social
em que forma? E como é que eu posso medir o impacto que isso vai gerar no meu isso também é consumidor valor. que vai comprar as coisas que eu vou vender para esse Ele quer ver o resultado público? lá no caixa. Isso Você também, tá certo. isso também é valor. Adiciona valor à marca, adiciona valor ao negócio. Total, mas às vezes as empresas, né, eu acho que você pode me corrigir, mas eu acho que às vezes elas não sabem medir isso. Então, como não existe mecanismos de medição, não existe entendimento claro o suficiente para poder direcionar recursos para aquele caminho. Então, é isso que a gente tenta chegar. Chegar na empresa e falar qual é o seu objetivo. Você quer gerar lucro em quais setores? Você quer fortalecer a sua marca de que sentido? Que efeito você quer causar no seu público-alvo que consome seu produto, seja uma empresa ou seja um consumidor individual da Zona Sul? Qual é o impacto que você quer causar? Depois, pegar isso, voltar para a favela e chamar as pessoas, né, mais envolvidas nas mesmas temas a dizer o que elas acham sobre isso. Bom, como que podemos alinhar uma necessidade e interesse da favela, os empreendedores, as ONGs locais, as pessoas mais necessitadas e esse é o objetivo dessa empresa e depois a gente desenhar uma parceria para executar em conjuntos, que o mais importante de tudo, tem uma visão de longo prazo e de benefício mútuo. Porque a maior causa dos problemas sistêmicos hoje é uma visão de curto prazo e de alto benefício. Agora está chegando. Retorno muito rápido. Você falou uma coisa que é muito interessante e eu queria fazer uma diferenciação. Você falou em projeto social. E acho que a gente precisa começar a falar em negócio social. Exato. Negócio social. E as pessoas não podem ter vergonha de ganhar dinheiro com o negócio social. Não é proibido ganhar dinheiro com o negócio social. Ele só precisa ter um outro objetivo, que não seja só o lucro. Mas é permitido você ter um negócio social, gerar dinheiro, sustentar sua família e estar beneficiando a sociedade. Gerando impacto positivo. Gerando impacto positivo. Então, assim, né, a gente não deve mais falar de projeto social, a gente quer negócios sociais. Perfeito. Que têm propósitos além do lucro, que vão além da linha final do balanço lá do DRE. Mas que acaba retornando como benefício para a linha final. Com certeza, com certeza. Mas, assim, é o propósito do negócio em si, ele não é ambíguo, ele é duplo. E tem o propósito de ganhar dinheiro e a gente precisa perder vergonha disso. O negócio social pode gerar lucro e pode gerar renda para quem é dono daquele negócio. Em nosso programa de incubação, quando a gente for selecionar uma organização, um projeto, uma empresa para participar, a gente não faz uma diferenciação entre empresa ou projeto social, porque a gente ensina empreendedorismo. Então, se você é uma empresa dentro da favela, você já é uma empresa social. Porque se você gera renda localmente, emprego localmente, Sim. você está gerando um impacto social que vai reverberar no restante da cidade, né? Sim. Em diminuir a violência, em diminuir o desespero, que faz que as pessoas vão tomar decisão que vai impactar negativamente outra pessoa. Então, a gente, se ela é mais voltada para o projeto social, então vamos focar na geração de renda. Que tipo de produtos e serviços você pode criar a partir de tudo que você tem feito na área de impacto social, que pode oferecer valor para o mundo. E do outro lado, se você é somente uma empresa, como que você pode integrar iniciativas sociais que também possibilita a captação de edital, a captação de doação, para diminuir o risco, né, da sua empresa, para que ela possa investir recurso social em capacitação, que não necessariamente gera um retorno garantido de lucro. E você pode botar mais energia naquilo que vai realmente gerar renda, mas não vai ter tanto risco de falir no curto prazo. Mas um dos maiores desafios disso é convencer as próprias pessoas da favela de não sentir uma vergonha quando ela começa a experimentar o sucesso. Porque existe, às vezes, uma crença inconsciente, né, que foi instalado nela, às vezes pelos pais, pelos professores, pela mídia, pela educação que ela teve, que eu sou preto, então eu sou pobre, meu avô era pobre, meu pai era pobre, eu vou ser pobre, meus filhos também vão ser pobres. E uma vez que ela começa a alcançar enriquecimento, né, financeiro, o cérebro dela se vê alijado daquela sociedade ao qual ele pertence. Exato, ela está experimentando, na verdade, uma ameaça. É uma ameaça à identidade. Quando existe uma ameaça, o cérebro é condicionado a tomar uma decisão de correr ou de lutar. Então, quando caraca, quem sou eu agora que eu não sou um pobre e sofrido? Agora eu estou um cara com dinheiro, com condições. Isso não sou eu, é inconsciente. E aí eles começam de criar problemas e auto-sabotar sem saber que isso que está acontecendo. Então, a incubação
é capacitação profissional, mas também é capacitação cognitiva. É também mostrar uma percepção daquilo que ela não está percebendo, que está influenciando a forma que ela vive e a forma que ela empreende. Ou limitando ele, né? Eu concordo totalmente com você, Adam, porque eu passei por isso. Eu não sou preto, eu sou branco, mas em um momento da minha carreira eu passei por isso. Eu pensei, opa, onde eu estou? Será que eu pertenço a esse lugar? Não pertenço a esse lugar? Passei alguns anos me debatendo com isso. E realmente acontece. E olha que eu sou uma pessoa branca, né? Já me disseram que eu tenho cara de europeu. Assim, cara, me dou bem em qualquer lugar. Mas mesmo assim eu tive esse sentimento. Pela minha criação, pela minha história de vida. Então é uma verdade. E eu acho que a gente precisa gerar confiança nas pessoas. As pessoas precisam se sentir confiantes de que elas podem. Eu costumo dizer, não sei se eu já disse para o Robson, que assim, tem 3 coisas que eu acho muito importantes que a gente precisa ensinar para as nossas futuras gerações, que são valores, compromisso com o trabalho e a capacidade de sonhar. E essa capacidade de sonhar é perceber que a realidade que ela está ali vivendo pode ser diferente. Que ela pode sonhar em ser outra coisa, que ela pode sonhar em ter outra coisa, que ela pode sonhar em se tornar outra coisa. Eu acho isso muito importante nessa jornada. E não precisa perder a raiz dele. E não precisa perder a raiz dele, mas é uma capacidade de entender de que aquele mundo que ele vive faz sentido, mas que existem diversas possibilidades que ele pode abraçar. Sem, como é que a gente pode dizer? Sem matar o que tem de essencial, da essência dele, que veio com ele. Mas ele pode ter essa capacidade de sonhar e de entender que ele pode se integrar numa outra realidade, sem ter vergonha. Exato. E sem ter esse peso na consciência, assim, e agora, o que eu faço, né? Porque até o próprio grupo fala, não, agora você ficou besta, não, agora você tá rico. Aí ele fala, puxa, mas eu não quero perder a amizade do Robson, ele tá achando que eu fiquei distante dele. Eu não fiquei, é porque o trabalho lá está me tomando um tempo gigante. Eu não estou deixando de estar mais tempo com ele porque eu quero, mas eu preciso morar em outra localidade porque a situação mudou. Porque o esforço que é necessário para uma pessoa dessa origem é muito maior do que quem tem uma posição de privilégio. Total. Então, o esforço que ela precisa ter come dela muito tempo. E às vezes ela precisa se distanciar para poder dar esse esforço a mais. E aí gera talvez essa percepção, porque o esforço é muito grande. Agora, sabe uma coisa interessante? Para a gente tornar isso uma coisa tangível, ou que quem está ali assistindo a gente consiga visualizar o que são esses negócios, como você trouxe aqui, o Anderson. Delivery de favelas? Delivery de favelas. Que eu achei extraordinário. Eu não sei porque que o Anderson ainda não está fazendo a sua mini base, ou de repente já até está, né? Sim. Fazendo a sua mini base aqui no centro do Rio de Janeiro, que voltou a crescer para poder fazer o atendimento aqui na região. Opa! Isso foi uma conversa que eu tive com o cônsul-geral da China, ele me explicando como é que as coisas acontecem, tudo. A gente bateu papo, acho que vale a pena você que não assistiu ir lá assistir a conversa com o Anderson, um delivery de favelas, porque tem um bruta negócio aqui, e se você acha que você não tem capacidade ou conhecimento para fazer, vai lá, conversa com o Anderson, investe no Anderson, porque tem um bom negócio ali. Quais são os bons negócios que vocês têm visto acontecer nas favelas ou nascer dentro das favelas? Porque o do Anderson nasceu de uma necessidade que ele visualizou. Sim. Puxa, a turma consegue pedir um hambúrguer lá embaixo no asfalto, aqui eu não consigo, que ninguém sobe. Ah, tá, então eu vou fazer isso aqui dentro. Quais são as oportunidades que viram e chegam aqui como bons negócios? Hoje, nós estivemos conversando sobre a Bolsa de Valores voltar para o Rio de Janeiro. É um fato concreto e objetivo. A Bolsa de Valores acontecerá, a segunda Bolsa de Valores do Brasil, acontecerá no Rio de Janeiro, que já teve a primeira, e teremos a segunda. Ok, precisamos ter. E um bolo de negócio vai acontecer aí. Dentro de um modelo diferente, né? Não tem mais a turma toda se reunindo num prédio.
a coisa acontece muito online, Mas ele é mas simbólico. existem oportunidades aí gigantescas. Sim. Quais são aqueles? Assim, eu gosto muito da forma com que o Adam apresenta, né, toda essa visão estratégica, o Omar com a visão financeira, sobre os negócios que existem, de como transformar o que muitas empresas olham para a favela e veem o intangível, né, que é a questão do brand, da marca, de como eu vou estar posicionado se eu apoiar um projeto muito mais ligado à filantropia do que a própria necessidade do negócio, né? Pensando estrategicamente. Então, trazer esse valor tangível, mostrar que, olha, você pode sim, ainda além de causar impacto dentro das comunidades, você ter lucro, você fazer dinheiro ali dentro, né? Muitas olham só para o consumo, mas existem algumas questões estratégicas ali que podem ser observadas e a oportunidade de serem alcançadas por grandes empresas se tiverem esse mínimo de interesse em sentar e dialogar. Assim, a proposta do Adam é sensacional, né? Nós sabemos que existe um preconceito velado na sociedade de olhar para uma comunidade, para uma favela e falar, não, eles precisam de ajuda, quando muitas vezes a gente vê grandes marcas fazendo ativação dentro das comunidades para vender, né? E sem troca de valor. Então, eu acho que o que precisa ser feito de verdade é ter essa percepção. São seres humanos, são pessoas que pensam, né? As favelas, existem pessoas ali dentro consumindo, mas não só consumindo. Existe uma inteligência dentro das favelas, né? E essa inteligência ela tem que ser observada com inteligência também, por outro lado. Então, essa inteligência tem valor. A gente tem diversos negócios. Dentro do nós, no Conselho de Comunidades, fizemos uma divisão que a gente acredita que foi muito assertiva, que foi a divisão em comitês. Nós temos um comitê Favelas Sustentáveis. Dentro do Favelas Sustentáveis, a gente tem toda uma cadeia, né, produtiva da sustentabilidade, que vai de negócio de logística, o delivery das favelas, moda sustentável, com o Beto Gomes também, que já esteve aqui. Vai lá também e assiste a conversa com o Beto Gomes. Reciclagem, foi extraordinário, né? E ele deu ideia para minha filha, que gosta de fazer desenho, a minha mais nova, de como ela deve fazer, então vai lá e assiste. Assim, então só um comitê do nosso conselho, ele abrange aí uma série de negócios que formam uma cadeia completa na área de sustentabilidade, uma cadeia produtiva sustentável dentro da comunidade. Então, assim, são temas que muitas vezes, quando você fala favela, as pessoas linkam a filantropia, não faz esse link de estratégia, de G20 chegando aí e olhar para a favela com mais olhar estratégico de negócio. Respeito ao profissionalismo que existe nas pessoas. Exatamente. Que ali estão. Ainda que não falem a linguagem corporativa. Capacidade intelectual e criativa. Eu acho que criativa, se eles não tiverem uma capacidade criativa extraordinária, eles já não existiriam, né? Essa foi a primeira coisa que eu deparei quando eu subia o Morro das Prazeres, que foi a primeira favela que conheci. Eu estava morando em Santa Teresa, né? E quando eu cheguei lá, eu comecei a conhecer as pessoas, eu via os desafios que elas estavam enfrentando, né? Que para mim era inacreditável. Como essas pessoas acordam todo dia, enfrentam isso, supera isso. Com sorriso. Com sorriso na cara, a maioria do tempo, né? E eu vi que o espírito empreendedora, ela na favela é nata. Porque é obrigatório você ser empreendedor para você sobreviver. É necessidade. Porque você está enfrentando condições extremamente desafiadoras, com prazos extremamente curtos para resolver o problema e o mínimo de recursos para fazer isso. Então, isso é empreendedorismo. Né? Você tem um problema, você tem que resolver aquilo e você não tem tudo que você gostaria de ter para resolver. Então, empreendedorismo é a base da existência. Mas você perguntou assim sobre os negócios que tem dentro da favela, né? Essa potência que existe. Eu acho que tem dois erros que a gente faz. Às vezes, em primeiro lugar, a gente quer identificar a oportunidade olhando para o macro para chegar no micro, em vez de começar com o micro e virar como isso pode se tornar o macro. Então, agora a gente tem o G20 chegando aqui. Vai acontecer muitas coisas. Milhares de horas passadas e conversas feitas e tal, mas qual quantidade dessas conversas vão realmente chegar a mudar a realidade de uma pessoa amanhã? Não vai, porque está macro demais. E então você tem que chegar primeiro no micro para entender aquilo. Outra coisa, essa obsessão pela cultura do unicórnio, né, que vem do meu país, né, do Vale do Silício.
de que a gente precisa pegar 50 empresas, a gente vai investir em todas elas, 48 delas vão morrer no meio do processo, 2 delas vão alcançar uma valorização bilionária e depois a gente vai sair disso como um modelo viável, sustentável no longo prazo de negócios. Eu acho que isso precisa acabar, porque isso não está levando, em primeiro lugar, nosso mundo até onde a gente quer chegar, em termos da nossa relação com a natureza e nem com as próprias pessoas. Então, na favela, às vezes, existe, para os poucos empreendedores que tiveram a oportunidade de ter proximidade com a cultura empreendedora, integrar a linguagem cooperativa empreendedora na comunicação, de poder falar de lucro, de poder falar de renda, de poder falar de estratégia de marketing. Embora que ela execute tudo isso na prática, às vezes ela não tem a linguagem de comunicação para poder expressar isso externamente da forma que a ecossistema vai poder, de fora, vai poder olhar para isso, valorizar isso e a gente chegar ao tamanho de oportunidade que é. Mas, simultaneamente, as pessoas que têm essa oportunidade, elas estão sendo pressionadas de fazer um pitch onde ela vai conseguir comunicar como ela vai conseguir escalar para maior quantidade de lugares, para maior quantidade de pessoas, com no mínimo quantidade de dinheiro e no mínimo quantidade de tempo. E isso, para uma pessoa que já vive em uma condição extremamente desafiadora, às vezes é praticamente impossível. Então, isso está garantindo a levar o negócio dela à morte. Em vez disso, às vezes, em nosso próprio programa de incubação, a gente sugere que as pessoas crescem menos. Porque que tal ela organiza aquilo que ela já tem, para garantir que aquilo está funcionando bem, que aquilo vai ser duradouro no longo prazo, que vai sustentar famílias agora e sempre, que vai quebrar ciclos de pobreza agora e sempre. E a gente não está fazendo, mais uma vez, uma repetição que a gente faz também na política, de investimento cíclico, né, de 4 anos, ou de 5 em 10 anos, o que seja o ciclo de vida, né, de um negócio tradicional, na favela também. Vão conquistando degrau a degrau seus sucessos, né? Eu acho extraordinário o que você está dizendo, porque ele alcança um sucesso, vibra com esse sucesso, chega no segundo, chega no terceiro e assim vai, ao invés de tentar escalar isso. Olha para o modelo de microinvestimento, né? E eu não estou falando de microinvestimento tipo de R$500 no Bangladesh por um artesão, mas eu estou falando de pessoas que têm negócios saudáveis, que geram 10, 20, 50 mil reais por mês na sua própria comunidade, empregando 3, 5 pessoas, e ela acorda todo dia e consegue tocar seu negócio do jeito que está, e ela não precisa levar aquilo para 10 favelas diferentes. Ela não precisa nem externalizar isso para o asfalto, talvez. É um negócio saudável. E alguém investir junto com ela para garantir a manutenção disso, acompanhamento, a capacitação, para que quando o momento seja ideal para uma possível escaloneamento, ela consegue, mas também com ajuda, com apoio de alguém que consegue ajudar ela a fazer isso de uma forma saudável. A nosso programa de incubação, ela dura, eu digo, minimamente 3 anos. Isso é muito diferente do que qualquer incubadora que você vai ver, que geralmente 3, 6 meses, executa cronograma e depois, boa sorte. Porque surgem... Boa sorte, o cara tropeça. Surge uma monte de desafios no meio do caminho que são inacreditáveis. A gente tinha um empreendedor que no meio da incubação, ele precisava sair porque a escola pública não pagou a conta de luz. Então, as crianças não podiam ir para a escola porque os professores recusaram de vir para a escola. As crianças tinham que ficar em casa. Ela não tinha um babá que podia ficar com as crianças, porque um dinheiro muito alto para pagar. Então, tinha que ficar em casa e, por isso, perdeu o emprego, que era o seu ganho-pão, para que ela pudesse empreender paralelamente através da nossa incubação. E, então, ela teve que parar tudo. E ela chegou para mim e falou, mas eu vou sair da incubação. Eu falei, mas por quê? Porque eu não consigo sustentar mais isso. Eu falei para ela, mas quem disse que a gente não tem a paciência de esperar você se reestruturar novamente? Quem disse que nós não estamos dispostos para ajudar você a encontrar os recursos que você precisa no curto prazo, para você voltar à estabilidade normalmente, para você poder continuar trabalhando no seu negócio? Isso também é incubação. Então, às vezes, a gente abre mão de achar que a gente tem que seguir um caminho de ensino linear, lógica, porque a gente definiu isso em algum processo estratégico que tem que ser isso. Está disposto de ver qual é o problema do momento e qual a solução do momento, para que a gente possa caminhar mais um pouco. E depois do nosso processo de incubação, a gente continua juntos com elas, acompanhando
vendo se ela está conseguindo manter, para que a gente tenha um investimento naquela pessoa também. Dinheiro, energia, conhecimento, parcerias. Se ela falir, a gente está pegando toda essa energia e jogando fora. Então, nós temos um interesse também de garantir o sucesso dela no longo prazo. E eu acho que para a incubação na favela funcionar de uma forma que ela seja lucrativo para os investidores, para os empresários também, elas têm que estar dispostas a ir dentro do território e observar o campo de vida dessa pessoa e alocar seu conhecimento, inteligência de vida, de pensar, tá, como é que isso pode ser aplicado aqui dentro para que o que tenha sido repetido no passado não se repete novamente e a gente trabalhar como parceiros, não como eu estou te ajudando. Eu escuto isso o tempo inteiro, né, de empresário. Eu vou te ajudar. Eu falo, não quero ajuda, quero parceria. Parceria. Excelente, excelente. Você falou uma coisa muito interessante, não sei se a gente tem tempo, que é como é que você simplifica os processos para que essa pessoa possa ir crescendo de forma gradual, né? Ontem a gente estava falando sobre isso, assim, fatiar. Às vezes a pessoa não está pronta, eu vou usar a analogia que eu já entro com você, Robson, para você entregar o pão inteiro. É muita coisa, ela precisa, então a gente precisa dar a primeira fatia, e ela dá aquele primeiro passo, e depois você vai dar o segundo. E assim, estrategicamente, você vai fazendo o negócio dela caminhar. Eu acho brilhante a ideia. Elas têm que ser dessa forma realmente, porque às vezes é muito conceito, né, de finanças, de estratégia, de marketing, que não resolve nenhum problema. Mas às vezes ela precisa só de uma partezinha daquela parte do marketing que ela fala assim, opa, é isso. Isso resolve meu problema agora. Daqui a pouco você vai lá e bota mais uma camada e o negócio dela vai caminhando. É por isso que a gente abraçou um modelo de negócio híbrido, que existe uma CNPJ de ONG, existe uma CNPJ de empresa, porque precisa de recursos diferentes em momentos diferentes. Então, numa primeira fase de capacitação e aprendizagem, talvez não vai ter uma geração de lucro e renda. Vai ter uma geração de capacidade de gerar isso futuramente. Sim. Então, esse tipo de fase a gente consegue financiar olhando mais para o mundo filantrópico, uma verba que pode ser destinado sem uma necessidade de gerar lucro no curto prazo. Não quer dizer que ela não gera lucro, né? Porque investimento do governo em incentivo, em editais, gera lucro para a sociedade. Só que, às vezes, a métrica é daqui 200 anos, daqui 300 anos. É difícil de metrificar. Mas eu acho que a gente tem que abraçar mais modelos desse sentido, né? Que permite que as coisas desenvolvam organicamente. E, às vezes, isso é uma mistura total entre organizações sociais e organizações com fins lucrativos. Mas eu acho que nenhum nem outro. É a fusão dos dois que é onde existe a chave. Qual é a palavra que a gente pode dar? Para quem está lá na favela assistindo o podcast ou está no ônibus voltando para casa e assistindo, qual é a palavra de esperança que a gente pode dar, que ele pode buscar uma solução, como o Adam criou, buscar uma conversa com o nosso conselho empresarial aqui de comunidades e buscar um cenário diferente, um futuro diferente para a sua vida. E qual é a mensagem que a gente pode dar também, como você muito bem falou, Robson, para aquela empresa que estava pensando, nós vamos ajudar porque é bom que os nossos clientes entendam que nós ajudamos favelas ou pessoas nas favelas. Não, cara. Leva desafio do teu negócio para dentro da favela. Eu falo para você falar qual é, né? E já começa aqui. Mas eu estou dando só um driver, tá? Mas leva um desafio da tua empresa, cara. Você é o quê? Uma empresa de cosméticos? Leva um desafio. O que eu teria a dizer para o jovem, para o morador de comunidade é que acredite, existem pessoas que estão dedicadas e pensam diferente da maior parte das barreiras que existem, das influências negativas que existem para que você não empreenda. Existem pessoas que ainda acreditam que existe, além do sonho, a capacidade de fazer. Nas comunidades existem muitos talentosos. É uma fábrica de talentos, a gente fala muito isso, de potencial.
mas a palavra seria para o jovem, para o empreendedor: acredite. Acredite em você e acredite que você consegue fazer, encontrando pessoas comuns que acreditaram, né? Hoje a gente trouxe uma pessoa que veio de fora do Brasil, um estrangeiro. A gente trouxe alguém que veio das comunidades e é um empresário, um empreendedor, um executivo de sucesso, né? Que mostra o que pode sair da comunidade. Um executivo no padrão Globo de qualidade. Um grande executivo que saiu de uma comunidade. Assim, olhar para o Omar hoje, você vê um grande executivo, mas quando ele começou, ele era muito parecido com essa pessoa que está assistindo o podcast agora, né? E não entende, e não vê, não tem percepção, ou não acha tem que isso expectativa, é muito distante da vida dele. Distante. E a gente tem criado, e muitas vezes a gente vê que a sociedade ela cria barreiras ainda maiores, criando... Nós colocamos muros para nós mesmos, né? Exatamente. Nós erguemos nossos próprios muros. Erguemos nossos próprios Eu volto muros. no sonho, porque ele me moveu. Entender que existia alguma coisa além, entender que podia ser algo mais, veio para mim através dos livros. Minha mãe tinha muitos livros em casa. Minha mãe estudou até a 4ª série, mas ela tinha uma biblioteca em casa. E eu descobri através dos livros, assim, existem outras coisas que eu posso fazer. Deixa eu descobrir, deixa eu me aventurar. Então, a palavra que eu deixo assim, aventure-se. Aventure-se. Eu vou quebrar aqui um pouquinho. Aventure-se, E eu vou quebrar aqui um pouquinho, já caminhando para a nossa conclusão, mas não a última conversa. Espero que tenhamos muitas conversas, porque esse é um assunto muito relevante. Eu vou quebrar aqui um pouquinho. Isso não está só lá na favela. Tem muito jovem na Delfim Moreira falando: cara, mas eu não quero atuar na empresa de navegação que o meu avô criou. Sim. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ser mais um neném. Eu estou incomodado com essa situação. De repente ele pode ir lá. Perfeitamente. Eu acho que o ser humano que nasce hoje em dia não está mais satisfeito com uma carreira predeterminada por ela mesma, seja pela sociedade, por seus pais que vão dizer que você tem que fazer isso e tal, você tem que ser um médico, tem que ser engenheiro, porque isso que vai pagar bem. As pessoas estão dispostas a arriscar de fazer algo diferente, né? E eu acho que a gente tem que permitir que as pessoas podem alinhar seu propósito de existir, seus maiores talentos e vontades, né, de como é que elas gostariam passar seu tempo com o trabalho que elas vão fazer na vida, né? E eu acho que, olhando assim para as pessoas da favela, é importante que elas lembrem que quase todas as maiores empresas e organizações do mundo nasceram a partir do dor. Foram a partir de um desafio, algo que incomodou muito, que fez alguém decidir que eu vou resolver essa solução. Eu vou criar uma forma de acabar com isso. Então, por isso que as pessoas criadas nas favelas são empreendedores incríveis, porque elas estão no berço dos desafios e elas podem procurar, eu sugiro que procuram canalizar e converter qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer dificuldade que sinta no dia a dia em uma força de vontade de empreender em alguma coisa que pode resolver isso. E, no mesmo tempo, gerar riqueza, gerar oportunidade, gerar um exemplo para as outras pessoas em torno dela ver que isso é possível. E, às vezes, né, quando você está numa favela muito na periferia, na zona oeste, na zona norte, onde nem existe um exemplo do seu lado de alguém que saiu da favela e conseguiu conquistar, às vezes requer um esforço a mais de procurar essas referências, né? E por isso que é importante que as favelas ser a referência, e por isso é importante que as favelas estejam interconectadas entre si, se ajudando entre si. Também os povos indígenas se conectando com os povos pretos e se ajudando entre si. Porque entre essa comunidade já existe uma potência de pessoas com dinheiro, com influência, com criatividade ilimitado. E se essas pessoas aprendem a trabalhar bem, a gente consegue trazer grandes transformações. Lá no Vidigal, a gente tem um espaço, é uma marca própria, se chama Brota, é uma hub de inovação, é um centro de coworking de 130 metros quadrados, que oferece laptop e internet gratuitamente, sala de trabalho, projetor, mesas, tudo que um empreendedor
pode precisar, tudo que uma estudante pode precisar para encontrar um lugar de inspiração e de tranquilidade, e um coworking que está aberto para todas as favelas do Rio de Janeiro e do Brasil, de vir e conectar com uma comunidade de pessoas que estão trabalhando pelo bem da sua favela. E eu espero que a gente possa continuar construindo essas comunidades de bem dentro da comunidade, para que a favela se torne a protagonista do seu futuro, e essas pessoas que são nascidas e criadas lá acreditam que tudo isso é possível. Você está vendo como é que é importante você participar desse jogo que nós estamos chamando? Vem para cá, a turma aqui é muito competente, mas nós precisamos de mais braços. Ele não faz sozinho, ele é um agente de transformação, ele é um agente de transformação, ele é um agente de transformação. E assim como o Omar, como o Adam, como o Robson, venha ser esse agente de transformação com esse grupo, porque você também não vai lutar sozinho, você será mais um nessa luta. Então, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber informação de novos vídeos que estão chegando, mas não fica aí sentado, não. Vem para cá participar desse jogo, né não, Robson? Isso aí. Vem participar desse jogo, porque essa luta é uma luta nossa de transformarmos o Rio de Janeiro e o Brasil através dessa plataforma Rio de Janeiro. Você não cria a sua condição melhor sem o ecossistema ao qual você pertence mudar. E se eu puder, eu queria deixar só um último recado também para os empresários da casa, né, os empresários do Brasil que estejam assistindo isso aqui também, que elas entendem, né, que elas têm uma oportunidade inacreditável nesse momento, né, de ser algo diferente na história. E existe empresários, né, por exemplo, que eu quero citar, do Copastur, é um patrocinador da gente, o Edmar, que é o CEO, ele veio dormir uma noite dentro da favela. A gente criou um produto de uma experiência de imersão para o empresário que de frente de uma empresa bilionária, passa uma noite com uma família humilde dentro da favela para entender como é que é o dia dela. Então, nós estamos aqui para você que é empresário, que quer desenvolver produtos que geram lucro, que geram impacto, que geram transformação. Nós estamos aqui para ajudar você a construir isso. Se você não está enxergando o caminho de como que você possa alinhar tudo isso, nós estamos aqui para isso. Para ouvir, para entender, para aproximar, para conectar e mostrar que é possível tudo isso. E não é somente isso, mas é um dever que todos nós temos, né, como pessoas que conseguem acessar o privilégio, construir oportunidades juntos que são bons para todos nós. Maravilha. Sim, um mundo melhor começa a partir da sua atitude melhor, das suas ações melhores, né não? É isso aí. Isso aí, com certeza. Bola para frente. Pessoal, muito obrigado. E continuem conosco. Tem muito mais aí pela frente, tem muito mais lá atrás também. Vai lá, dá uma maratonada, que eu acho que isso é uma colaboração, um compartilhamento de vidas que pode ajudar na construção do seu universo melhor. Então fica com a gente.